ar, Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta terça-feira, dia 22 de novembro. Moradores reclamam sobre falta de água aqui em bairros de Americana. Veja também, idoso passa mal após sair do HM e morre ao bater o carro. E um suspeito de matar 2 pessoas em show de festas aí, presta depoimento em Piracicaba. E ainda, Defesa Civil faz um alerta à população de Americana para a previsão de chuvas. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar com a gente, acompanhando aí os nossos trabalhos dos nossos multicanais para você saber um pouquinho de cada trabalho nosso. E também o portal tododia.com.br para você ficar aí sabendo de tudo o que acontece nas cidades, região, Brasil, mundo. E também tem lá a playlist dos trabalhos da TV Todo Dia, tá bom? Vamos lá então, gente, começando o programa de hoje. Se você quiser também mandar um WhatsApp, pode mandar, viu, gente? É o 992388799. Mande a sua reclamação, sua sugestão aqui pra gente. E agora nós vamos falar um pouquinho, começando o programa, de uma reportagem. Acabamos de dar o destaque sobre isso. Ontem o pessoal já começou a observar muitas casas e cidades moradores reclamando aí sobre a falta de água aí em alguns bairros de Americana. E hoje amanheceu, né, o dia também sem águas nas torneiras. É claro que a nossa equipe foi atrás. Portanto, na tarde desta segunda-feira, algumas pessoas aí entraram em contato com a nossa equipe de reportagem, né, relatando a falta de água em vários bairros. E já nesta terça-feira, a nossa repórter, então, Natália Lima, foi até as ruas para ouvir os moradores e comerciantes que acabaram sendo prejudicados pela falta de abastecimento. Desde o final da tarde desta segunda-feira, alguns bairros de Americana estão com falta de água. Alguns deles são São Jerônimo, Morada do Sol, Vila da Inés, São Roque e entre outros. E nossa equipe ficou sabendo da falta de abastecimento nesses bairros através de alguns moradores que nos procuraram relatando a falta de água em suas residências. A moradora do bairro Morada do Sol, Rosana Marques, procurou o Todo Dia para denunciar a falta de água em seu bairro. Ela contou que a casa está em reforma e precisa da água para poder limpar. Alguns comerciantes da mesma região também reclamam da falta de abastecimento e de como estão sendo prejudicados. Olha, tá faltando água no Morada do Sol, né, desde ontem. E lá no Parque Gramado, lá onde a gente mora, lá também, lá no Parque Gramado, tá desde ontem também sem água. E como é que isso prejudica? Prejudica e muito, né? A gente precisa da água, né? Precisa da água, o serviço fica parado, não tem como usar lavatório, não tem como usar como banheiro. Então, desde ontem segurando. Bom dia. Gostaria de passar que a gente comerciante gostaria de uma solução, porque, querendo ou não, a falta de água acaba prejudicando não só nós comerciantes no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, também como os moradores. Mas para a gente acaba sendo um pouquinho mais prejudicado. Gostaria de uma solução, de resolução da prefeitura, ou até mesmo do nosso prefeito Chico Sardelli, do nosso vice Odir, porque eu creio que não só a gente comerciante, até o Odir que mora no bairro, acaba sendo prejudicado com a falta de água da nossa cidade. O restaurante de vocês teve algum prejuízo? Vai funcionar normalmente hoje? Hoje a gente vai conseguir funcionar normalmente porque a gente tem uma caixa extra de reserva, mas eu creio que amanhã a gente já não conseguiria funcionar normalmente. Segundo o DAI, Departamento de Água e Esgoto de Americana, a interrupção do abastecimento de água em alguns bairros aqui da cidade se dá devido a um furo na subadutora que acabou interrompendo o bombeamento de água e o fornecimento dela. A previsão é que isso seja reparado ainda na manhã desta terça-feira. Nós tentamos conversar com o diretor do DAI, Carlos Zepa, mas segundo a assessoria de imprensa, ele não estaria disponível para conversar com a gente na manhã desta terça-feira. Então a gente espera que esse serviço realmente aconteça para que a vida dos moradores e comerciantes de alguns bairros aqui de Americana possa se regularizar.
Natália Lima. Obrigada, Natália, pelas informações. Tá aí, né, gente? Fomos aí, a nossa equipe foi até os bairros ouvir a população, ouvir os comerciantes. E é o seguinte, já está começando, não significa que normalizou. Porque assim, quando faz algum procedimento assim de adutora, né, elas até voltar ao abastecimento demora um pouquinho. E aí a gente começa a observar que está enchendo, né, as caixas d'água, enfim, os sistemas. E aí a água da torneira está começando a vir, mas bem lentamente. Então, eu acredito que até à noite isso seja normalizado. Então, você que é morador de Americana já sabe. Se continuar o problema, manda aqui para a gente que a gente volta a questionar aí ao DAE, ao departamento, né, à autarquia, para saber quando vai ser solucionado. Apesar de que já foi respondido aí, né, a Natália disse que seria então feito a execução até o dia de hoje. Vamos acompanhar, tá bom? E a Natália volta agora, nós vamos abrir este bloco de plantão policial. Gente, olha só, um idoso de 65 anos, ele morreu após sofrer um acidente na Avenida Prefeito Abdo Najar, na madrugada desta terça-feira, em Americana. A vítima tinha doença cardíaca e havia acabado de ser liberado do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, pois se queixava aí de fadiga e falta de ar. Vamos ver então os detalhes com Natália Lima. Um idoso de 65 anos morreu após sofrer um acidente na Avenida Prefeito Abdo Najar na madrugada desta terça-feira em Americana. A vítima era José Duque Borges e havia acabado de ser medicado e liberado do hospital municipal, pois estava se queixando de fadiga e falta de ar. Enquanto dirigia para casa, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou que o homem teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Natália Lima para o Todo Dia News. Tá aí, então, informações da Natália. Gente, e agora nós temos uma outra informação policial, devido a um caminhão carregado com latinhas de cerveja e que teve parte de sua carga tombada na rodovia e que liga Americana a Piracicaba. Quem tem as informações é o repórter Rafael Alves. Um caminhão carregado de cerveja acabou se envolvendo em um acidente nesta manhã de terça-feira em Piracicaba. De acordo com a Polícia Rodoviária, a carga de latinhas caiu na rodovia Luiz de Queiroz, no quilômetro 155, sentido Santa Bárbara do Oeste. As latinhas ficaram espalhadas pela pista central, acostamento e canteiro, o que causou lentidão na rodovia. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 9h30 da manhã, quando o caminhão estava em uma descida e teria tido problemas na suspensão. Às 11 horas, o fluxo já retornou para a normalidade e ninguém saiu ferido. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rafael, pelas informações. Daqui a pouquinho o Rafael volta aqui nos estúdios para falar com a gente sobre futebol, sobre jogos, claro, e a Copa, né? A Copa do Mundo. E agora a nossa repórter Natália Lima, ela volta para falar sobre um outro assunto envolvendo aí investigações, porque o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, ouviu testemunhas que estavam aí na festa de Piracicaba, a festa Faro, e no último sábado, dia 19, e relataram, inclusive, que ao entrar no evento não foram revistados. Durante a festa sertaneja, 2 pessoas foram mortas e outras 2 ficaram feridas, devido aos disparos aí por arma de fogo. Vamos ver os detalhes com Natália Lima. Durante a festa Fervo em Piracicaba, 2 pessoas acabaram morrendo e outras 2 ficaram feridas após serem baleadas na noite deste sábado no camarote. A festa acontecia no recinto do rodeio de Piracicaba, então durante uma briga de casal, um homem sacou
uma arma e efetuou vários disparos que acabaram atingindo Heloíse Magalhães, de 23 anos, e Leonardo Victor Cardoso, de 26 anos, que não resistiram e acabaram morrendo. As outras duas pessoas também foram atingidas, uma foi apenas de raspão e passa bem, já a outra foi atingida por uma bala na região da orelha e está internada em um hospital particular de Piracicaba. Já o autor dos disparos está até o momento sem identificação e o Departamento Estadual de Investigação Criminal, o DEIC, será o responsável pela investigação do crime do homicídio e de tentativa de homicídio. Natália Lima. Agora sobre esse assunto, repercutindo esse assunto, nós vamos falar agora, o nosso repórter Henrique Fernandes traz mais detalhes sobre este caso, porque o suspeito de matar essas duas pessoas neste show, ele prestou depoimento então em Piracicaba. Então, vamos ver o que o Henrique Fernandes tem aí sobre este depoimento. O suspeito de atirar e matar 2 jovens em festa sertaneja no último domingo se apresentou na sede da delegacia do DEIC em Piracicaba com seu advogado. O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais de Piracicaba através da delegada Juliana Ritt. Ainda não foi divulgado o nome e nem se o suspeito será preso. A estudante universitária Heloíse Magalhães, de 23 anos, e o técnico de transportes Leonardo Cardoso, de 26 anos, foram vítimas de um tiroteio no domingo durante um show sertanejo em Piracicaba. Os crimes aconteceram durante o show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, no distrito Unileste, em Piracicaba. Segundo testemunhas, Leonardo teria tentado acalmar um casal que brigava, quando o rapaz sacou uma arma e fez vários disparos fugindo. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigada, Henrique, então, por mais esses detalhes sobre este caso. Gente, é complicado, né? A gente, numa festa, pensa que vai para curtir a festa e acaba acontecendo essa fatalidade. E falando em fatalidade, a gente agora vai falar de um caso de um jovem de Indaiatuba, né? Uma jovem que é morta aí com 12 tiros, gente. Olha que coisa absurda. Uma jovem de Indaiatuba, então, identificada como Jennifer Kelly dos Santos Nero, foi assassinada com 12 tiros na cidade de Itupeva, também em São Paulo, interior de São Paulo. O crime aconteceu no dia 14 de novembro, mas a identificação só ocorreu na sexta-feira. De acordo com as informações da polícia, um caseiro encontrou então o corpo da jovem em uma mata fechada na fazenda Bom Jardim. A vítima estava com os pés e as mãos aí amarradas. A princípio, não houve uma identificação do corpo, mas o Instituto Médico Legal de Jundiaí encaminhou, então, as impressões digitais para análise. A confirmação da identidade, então, aconteceu na sexta-feira, dia 18, no Instituto de Identificação por meio do sistema Prodesp. Depois dessa identificação, a família, então, da jovem compareceu ao IML para liberar o corpo e aí realizar o sepultamento em Indaiatuba. Agora a Polícia Civil investiga o caso. Que absurdo, né? Uma jovem, 12 tiros na cabeça. É muita coisa, né, gente? É muito. Olha, nova, jovem, tanto tempo pela frente aí, e realmente uma situação que a gente fica perplexo. 12 tiros na cabeça. Muito bem, gente. E ainda mais uma informação policial que a gente vai ficar um pouco perplexo também, que parece que foi ontem que a gente noticiamos esse caso e agora vamos noticiar algo semelhante, mas com outra criança. Outra criança, gente, essa de 5 anos, nós noticiamos uma outra de 3, agora de 5 anos, que cai do 3º andar em Montemor. O outro caso foi em Piracicaba, que nós noticiamos aqui com exclusividade, e agora é este caso dessa criança de 5 anos. Ela teve fratura no fêmur, foi atendida no Hospital Estadual de Sumaré e está com quadro estável, tá? Então, uma criança de 5 anos, gente, caiu do 3º andar de um prédio no início desta tarde, dentro de um condomínio, e teve o fêmur fraturado. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Sumaré. De acordo com a assessoria de imprensa,
do hospital, a criança está com quadro médico estável, consciente e com fratura de fêmur. A queda foi aproximadamente 9 metros de altura dentro de um condomínio do Jardim Engenho, em Montemor. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como queda acidental. A avó da vítima foi levada à delegacia da cidade, onde prestou esclarecimento. Gente, outro caso de criança caindo de prédio, de edifício, é muito complicado. Tem que pôr tela, tem que realmente... Quem tem crianças e vai morar num apartamento, num condomínio, precisa ter a segurança, gente, porque senão corre todo esse risco e por bobeira, né? Então, a gente não pode cometer esses riscos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouquinho de cultura e depois vamos falar muito de esporte aqui no Todo Dia News, segunda edição. Não sai daí, eu volto já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta Todo Dia News, segunda edição desta terça-feira, e a gente volta a esse segundo bloco com uma notícia um pouco triste. Eu sou muito fã dele, né? Tudo bem que eu não sou uma geração, não sou daquela década, mas eu gosto muito de todos eles. Erasmo Carlos, gente, o cantor e compositor conhecido por sua participação na Jovem Guarda e pela parceria aí de muitas décadas com o amigo Roberto Carlos, chega ao fim, então, de sua jornada aos 81 anos de idade. Um dos maiores ícones do rock e música pop brasileira se despediu, então, na manhã desta terça-feira. O amigo de fé e irmão camarada, como ficou imortalizado nos versos da música de Roberto Carlos, estava internado no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada e no início do mês, Erasmo recebeu a alta após ficar internado no hospital com um quadro de edema. O Tremendão, como também todos conhecem, chegou a ser alvo de notícia falsa que afirmava que ele havia falecido no dia das eleições, mas o boato logo foi desmentido. Ele mesmo brincou com o boato de morte e quando postou, inclusive, uma foto em pé, próximo da janela do hospital, e escreveu: "Estou muito vivo". Na ocasião, o músico estava internado desde o dia 17 de outubro para passar aí por exames e realizar a readequação de medicamentos de uso contínuo.
No entanto, o período no hospital foi estendido e após Erasmo apresentar um quadro de síndrome de edemigênica que implicou, então, um inchaço indevido aí ao mau funcionamento de um ou mais órgãos, como o rim, fígado ou coração. Essas informações são do G1 e a gente está compartilhando aqui com vocês, gente. Infelizmente, uma notícia triste, né? A gente fica, para quem é fã de Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanusa, enfim, toda essa vanguarda, né? É triste. Eu gosto muito da música deles e imagino como, né, a geração que é fã, né, desse cantor, desse compositor, deve estar se sentindo. Então, com pesar, muito pesar, nossa equipe aqui de produção, nossa equipe da TV Todo Dia, a gente fica bem, realmente, a gente fez essa homenagem singela aí para a gente realmente enfatizar, né, o quanto esse cantor e compositor fez a sua história aí na música, tá bom? Agora a gente vai falar sobre esporte, gente, porque tem tanta notícia de esporte local, né, regional, e claro que vamos falar da Copa. Vamos chamar então a nossa vinheta do esporte? Muito bem, Rafa. Tudo bem? Tudo jóia. Já tá correndo já? Eu tô correndo porque eu tô triste hoje. Você tô tá tentando, triste? tô tentando deixar a cabeça tranquila, porque eu tô bem chateado, porque infelizmente a Argentina acabou perdendo hoje, e isso me tocou o coração. Por isso que você tá de azul? Vim em homenagem à Argentina. Tô muito triste, de luto. Estamos sofrendo aqui demais, né? Demais. Mas enfim, vamos seguir aqui primeiro. Bom, a gente vai dar uma notícia interessante. Bastante. Né? Vai ter matéria especial com ela. Tem, né? Não, vai ter. Vai ter. Vai ter mais ainda. Vai ter. Você gosta de paraquedas? Adoro. Medo? Tenho, mas adoro. Verdade? Faria fácil. Faria? Faria, com certeza. Se você for fazer a matéria, você vai pular? Com certeza, eu quero fazer tudo. Andar de Depois kart, você vai descer com o Fórmula microfone 1. e vai falar em Vamos emoção? falar. Se a gente chegar vivo no chão, vai falar. Então vamos lá, vamos chamar essa matéria, Rafa? Vamos lá, sabe por quê? A paraquedista sumareense conquista recorde de salto. A gente vai chamar então o Henrique para falar um pouco mais sobre isso. Tá aí então a foto, né? A gente aguardava aí o nosso Henrique falar sobre a notícia. O Henrique fugiu de paraquedas. Fugiu de paraquedas. Mas tá então, ela foi recordista, né? É legal ter alguém da região batendo recordes e tal. A gente comentou sobre ontem o Klaus na Copa do Mundo. Enfim, é muito legal porque isso mostra como o Brasil tem tanta diversidade e tanta gente importante, né? Que consegue levar o esporte a níveis mundiais, né? Como esse recorde, por exemplo, que ela acabou batendo. Por isso que eu disse que já a gente vai atrás dela pra gente fazer uma matéria especial para ficar bem legal aí. Isso aí. Ficar completinho e redondinho, né? Pra gente trazer essa informação para todo mundo. E se der, eu quero pular de paraquedas sim. Opa! Bungee jump, paraquedas, quero fazer o que tiver aí. Viu? Agora, E de kart também, que é o que a gente vai falar. Então, de paraquedas a gente vai pro kart. Do alto a gente vai pro chão. Realmente pro chão, porque o kart é grudado no chão. Bem baixinho e velocidade também, E velocidade também. Ontem, adrenalina também. É uma adrenalina do mesmo jeito. Então, essa adrenalina você foi acompanhar de perto. A gente falou com o Gini. Quer dizer, quase. A gente falou com o Gini há um tempo atrás, Fireball. Ele faz uma ação super legal, leva as pessoas com deficiência, né? O pessoal da PA, enfim, para fazer esse passeio de kart. E ontem teve um outro grupo que realiza um campeonato a moldes profissionais de kart aqui na nossa região, que é o pessoal do grupo Pé de Chumbo. Ontem eles, Por que será que é pé de chumbo, né, gente? Por que será, né? Esse grupo, né, a galera do Pé de Chumbo, realiza um campeonato que chama a Copa Só Pneus Goodyear de kart. Essa Copa, então, teve o encerramento no final de semana, dia 19, e ontem foi o dia de premiar os campeões, né? Quem ganhou, quem foi o primeiro, quem foi o segundo. E eu fiquei sabendo, a gente não acompanhou pessoalmente, mas eu fiquei sabendo que foi emoção até o fim. Na última rodada, na última volta, ainda tinha gente disputando o primeiro e segundo lugar ali. Poxa! Por isso que a comemoração ontem, né, a festa ontem foi muito legal. Todo mundo reunido, mais de 20 pilotos, são 25 ou 26 pilotos, assim, é muita gente. Um negócio profissional demais, mas a gente vai conferir na reportagem que eu fiz ontem para vocês.
A Copa Só Pneus Goodyear de kart, organizada pelo grupo Pé de Chumbo, teve sua última etapa no sábado, dia 19, em Paulínia. Emoções estiveram presentes até o cruzamento da linha de chegada, tanto na categoria Pro quanto na categoria Light. A disputa pelo título na categoria Pro estava entre dois pilotos, Rogério Pompermayer, vencedor em 2015, e Theo Pioli Trevisani, ganhador em 2019 e 2020, que conquistou o tricampeonato neste ano. Na categoria Light, a briga era ainda mais acirrada. 3 pilotos buscavam o caneco, entre eles Divago Nunes, Ederson Rodrigues e Fernando Rodovalho. Ao fim das voltas no kartódromo, Ederson Rodrigues pôde comemorar a vitória sobre seus adversários. A festa de encerramento aconteceu na noite desta segunda-feira e premiou os vencedores da temporada 2022. O vice-presidente Marcelo Contato relata que o campeonato é baseado nos moldes de competições profissionais. Aproximadamente entre 20 e 25 karts, tá? São chassis profissionais, com motor 4 cavalos, de 19, 20 cavalos, né? E são 10 etapas no ano, cada etapa são 2 baterias, classificação, são 2 categorias Pro e Light, né? Tem toda uma pontuação do primeiro ao último. E é legal, e é bem assim, é bem disputado, os pilotos se entregam bem. Já o presidente Marcelo Marusso ressaltou a importância de contar com o apoio dos patrocinadores na organização de um evento que entrará em 2023 no seu 18º ano. Então, hoje o nosso principal carro-chefe é o nosso patrocinador master, que é a Só Pneus Goodyear. Só Pneus, que é a loja lá de pneus lá, que é do Dinei Contato e o Edson, e a Goodyear que está por trás junto com eles, que patrocina junto o Pé de Chumbo. Eles estão com nós há 6 anos. Então isso fortalece muito o campeonato. Fora todos os outros patrocinadores que nós temos, né? Vários patrocinadores. E isso quem acaba trazendo é os relacionamentos dos pilotos com os patrocinadores. Os pilotos foram premiados da 5ª colocação até o campeão. E a diretoria já projetou o ano de 2023 ampliando as etapas para outros estados do Brasil. O que nós temos é que o ano que vem a gente vai voltar a fazer etapas fora do estado de São Paulo. Isso é uma coisa que a gente já fez no passado, mas aí veio a pandemia, parou. Agora a intenção ano que vem é a gente voltar a fazer. Acha? Que quanta gente, hein? Bem legal. E eu falei com o pessoal lá, com o Marcelo, né, com os 2 Marcelos, que o vice e o presidente são Marcelos, que o ano que vem seria bem legal se a gente transmitisse uma dessas etapas aí, né? Ia ficar bem interessante para trazer esse campeonato de kart aí para a galera da região acompanhar na TV também, né? Com certeza. Agora vamos falar de Copa? Copa, vamos entrar. Tá todo mundo assim naquela ansiedade. Tá chegando o dia do Brasil, né? Tá chegando, faltam 2 dias, eu também tô ansioso. A gente vai ficando mais. No começo fica menos, mas vai chegando. Você não consegue controlar, brasileiro não adianta. Não adianta. A gente já quer acompanhar. E aí, o que você tem dessa Copa? Bom, tem bastante informação, a gente já trouxe algumas referente ao horário, funcionamento, enfim, né? Mas as agências do INSS terão horários especiais nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo na Copa do Mundo. Quando o jogo, né, for às 13 horas, o atendimento será até às 11 e nas partidas marcadas para as 16 horas, o atendimento do INSS será até às 14 horas. E quando os jogos começarem ao meio-dia, não haverá expediente, Sabrina. Esse é um VT da TV Brasil. Se for às 13 horas, o atendimento será até às 11 horas da manhã. Nas partidas marcadas para as 16 horas, o atendimento do INSS será até às 2 da tarde. E não haverá expediente quando os jogos começarem ao meio-dia. O site Meu INSS continua disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular. Quem precisar do INSS, às vezes já é difícil, né? Então, em dia de jogo da seleção brasileira, é melhor se organizar. Apesar que quase ninguém sai de casa, né? O pessoal tudo... A não ser que seja para assistir o jogo, né? Sim. Esperamos muita gente na rua acompanhando. Agora, você tá de azul. Você vai falar da Argentina? Eu vou falar da Argentina. Tô triste, vou chorar por conta disso. Mas, enfim, não deu para os nossos hermanos, o país vizinho. Infelizmente, saiu na frente com o Messi. A gente tem imagem do Messi triste, tadinho. Então, olha lá, meu Deus, o que aconteceu, meu filho né? vai ficar triste. A Argentina saiu na frente 1-0 com o gol do Messi, mas tomou uma virada, Sabrina, da Arábia Saudita. Ninguém imaginaria isso. Nossa. Nem os apostadores da Arábia Saudita apostariam na vitória da Arábia nesse jogo. Eu vou até ler o nome porque são difíceis. O Messi marcou o primeiro gol, mas depois o Salé marcou aos 48 e aos 53
Adalsari. É difícil o nome, né, do pessoal desse lado, é muito difícil. Marcou então o gol da virada. E aí no segundo tempo a Argentina não conseguiu jogar. O Messi foi super bem marcado. Teve algumas chances até, mas nada que fosse algo que levasse perigo ao gol da Arábia Saudita. Triste para a Argentina, estou triste também, chateado com isso, porque a Argentina pode ser desclassificada na segunda rodada. A Copa do Mundo é muito curta, são 3 jogos. A Argentina pega nada mais, nada menos que o México na próxima rodada, ou seja, é uma seleção dificílima também. Sim. Se a Argentina perder para o México na próxima rodada, já pode dizer adeus e voltar para casa mais cedo, coisa que o argentino não está esperando porque o Messi disse que é a última Copa dele. Tem gente dizendo que talvez não seja. Se conseguir ganhar a Copa, por exemplo, talvez o Messi volte, mas sem o peso nas costas, né, de ter que conquistar um título para mais uma Copa do Mundo. Agora, se não ganhar, pode ser que seja realmente a última Copa do Messi. E vou confessar que agora não é brincadeira, mas é triste para um atleta do nível do Messi não ter uma Copa do Mundo, né? Mas eu espero que esse ano não venha também, porque a gente vai torcer para a seleção brasileira. E quem vai acabar levando, espero que seja os nossos capitães que levantem a taça. Mas não só a Argentina jogou hoje, a França saiu perdendo também, mas virou o jogo por 2-1, é a atual campeã do mundo também, né? E teve outros joguinhos aí, fico imaginando a pessoa lá viaja para o Catar, paga hotel, paga viagem, paga avião. E ainda não viu. Não tem uma cervejinha, assiste Dinamarca e nem lembro mais quem era, 0-0. Imagina que tristeza. Era Dinamarca e Tunísia, não sei, mas imagina assistir um 0-0 sem uma cervejinha, aquele país quente. E foi um joguinho feio, hein? Eu nem assisti, mas achei muito legal, quero até parabenizar. Sabe quem falou? Quem? Meu filho de 7 se ele anos disse, assistiu. Se o Thiago disse, o Thiago entende. O Thiago entende de futebol. Se ele disse que estava ruim, foi assim. Que jogo feio, tá ruim demais. Mas quero parabenizar a nossa parceira de profissão, a Rede Globo, porque hoje, nesse jogo da Dinamarca, foi a primeira vez que uma mulher narrou uma partida. Isso foi super legal, parabenizar então, porque é muito interessante esse espaço que a mulher vem conquistando no futebol. Isso é bacana. E narrar uma Copa do Mundo masculina, que é um dos maiores eventos, o segundo maior do mundo, só perto do Super Bowl. Você sabe? Eu não lembro o nome da repórter, porque eu estava saindo de casa, não consegui ver. Amanhã a gente pega certinho e traz para vocês todas as informações. Porque realmente foi bem bacana. Bem né? bacana. Vi que ela estava com o Richarlison, tinha mais alguém ali com ela, o Zé Roberto, eu acho. Mas foi bem legal, assim, eu acho muito interessante ter essa narração feminina, o espaço feminino que ela merece, né? Já temos aqui uma. Porque não precisa ser só Galvão Bueno, né? Pode ser. A emoção com o Galvão, a gente é incomparável, né? Ronaldinho. Porém, é muito importante ter a mulher também ocupando espaços que antes não ocupava. Exatamente. Bom, gente, chegou? Chega de esporte, chegou. Chegou. Tô ansioso, só para quinta-feira. Chegou, gente, só que agora... que tá chegando aí? Tá chegando, que já chegou chegando hoje, com ventania à tarde, batendo tudo, é a chuva, né? A chuva. Bate a porta assim, é a chuva, pois é. Então, porque previsões de novas tempestades atingem... Vamos chamar a vinheta? Vai chamar a vinheta? Então tem vinheta, roda a vinheta. Previsão do tempo. A gente brinca, erra, que vai, a gente segue, tá ótimo. Desculpa, Flavinho, o Flavinho quer morrer com a gente aqui, né? Quando vem os dois, ele fica louquinho, coitado. É que assim, gente, a gente tem várias matérias hoje sobre a previsão do tempo e eu já chamei a vinheta, entendeu? Exatamente. Vamos seguir, então? Vamos seguir, Vou começar primeiro aqui, que é a previsão de que novas tempestades vão atingir a Americana a partir de hoje. E o nosso repórter Henrique Fernandes tem mais informações. O CEPAGRE, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas da Unicamp, informou que a previsão é de pancadas de chuvas a partir desta terça-feira em Americana, associados principalmente a chuva intensa e rajada de vento. Segundo o centro de pesquisa, a expectativa é para que esta quarta-feira que a quantidade de chuva aumente e ocorra temporais severos na região. As chuvas devem ocorrer principalmente até o final da manhã de quinta-feira e até sexta-feira deve dar uma trégua. De acordo com o CEPAGRE, os maiores números acumulados são esperados na virada de quarta para quinta-feira, estimados na faixa entre 20 e 30 milímetros de chuva. A Defesa Civil informou que no último final de semana caiu 22 milímetros de chuva na cidade.
O grande volume de água causou alagamentos na Avenida da Saúde e na Rua Santo Onofre, onde moradores perderam colchões e parte dos móveis. A Defesa Civil está recebendo doações e entregando aos moradores. O coordenador da Defesa Civil, João Mileta, conversou conosco e informou que está monitorando a situação e orientando os moradores das áreas de risco através do WhatsApp. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Todo dia pode chover forte aqui, eu estou impressionado. Todo dia pode ter uma tempestade. É risco, né, para a galera, né? Alagamento, enfim. É bem complicado mesmo. A gente que anda para cima e para baixo fazendo matérias, enfim, reportagens, é perigoso, principalmente para o pessoal que vai para casa depois do trabalho. Então se protejam, galera. Inclusive, gente, pegando a deixa aí do nosso repórter Henrique Fernandes, o coordenador da Defesa Civil aqui de Americana, ele fez um alerta, né? Eles fizeram um comunicado hoje no final do dia e o nosso coordenador aqui, então, da cidade de Americana, da Defesa Civil, João Mileta, ele gravou um vídeo para a gente aqui, para a nossa equipe, e compartilhou com a gente. Vamos ver o que ele traz de informações e orientação importante, gente. Fique atento. Boa tarde a todos. A Defesa Civil emite um alerta para toda a população de Americana. Nós estamos com previsão de chuva para os próximos dias. Isso é uma previsão, pode ser que venha, pode ser que não, mas na verdade a previsão está bem forte e a chuva pode ser com bastante força, né? Tivemos um problema no sábado com a chuva, de repente, do nada apareceu, não tinha uma previsão assim, acabou vindo essa chuva, que acabou alagando ali perto da rodoviária, na rua Santo Tomé. Estivemos no domingo tudo desobstruindo as ruas, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, Ação Social, a própria primeira-dama esteve lá, o vice-prefeito. Limpamos todas as ruas e fizemos o que tinha que fazer, distribuindo inclusive cesta básica.